Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O assunto continua sendo arquétipos humanos, de acordo com a sabedoria dos povos antigos. Professor, nós iniciamos o bloco anterior falando justamente que existem muitas informações, perdidas inclusive na história, dos povos antigos, e algumas foram preservadas através da herança mística ou religiosa. E uma dessas ferramentas que preservou o conhecimento de povos antigos, de vários povos, diga-se de passagem, é a astrologia, que é encarada como ciência, de fato, durante muitos e muitos anos, até que a astronomia se desgruda da astrologia e funda uma ciência à parte, calcada basicamente na matemática, na física, Sim, enfim. Nós temos como construção dos arquétipos humanos, através dos signos do zodíaco, diferentes personalidades. E o senhor mencionou, no bloco anterior, 6 eixos comportamentais com base nas 12 casas do zodíaco. O senhor poderia repetir, por favor, quais são esses 6 eixos? Perfeitamente. Então, esses eixos, eles apresentam os 12 signos do zodíaco, porém em polaridades distintas. São polaridades complementares. Então, de um lado do zodíaco, você tem o signo de Áries. O signo oposto a Áries é o signo de Libra. Um vai representar o ímpeto de ação e o outro de ponderação. O outro eixo é o eixo Touro-Escorpião. Enquanto o Touro vai representar a acumulação, Escorpião vai representar a destruição ou a renovação. De um lado você vai ter o eixo Gêmeos, que vai representar o conhecimento, e Áries, que vai representar Gêmeos, que vai representar a informação, e Áries, que vai representar o conhecimento. Áries? Sagitário. Sagitário. Então, Gêmeos e Sagitário. Gêmeos e Sagitário. Aí nós temos Câncer, que é o arquétipo da mãe, é regido pela lua, é eterno, nutre, ligado ao passado. E Capricórnio, o outro oposto, que está ligado é um signo invernal, então está ligado à questão do gerenciamento, principalmente a figura do pai, principalmente autoritário, da autoridade. De um lado nós vamos ter Leão, que representa o centro do ego pessoal, e do outro lado nós vamos ter Aquário, que é o nosso ego coletivo. E finalmente nós vamos ter o eixo Virgem, que está ligado principalmente às minúcias, aos afazeres diários, e Peixes, que está ligado ao processo mais global, a percepção mais holística, digamos assim, da realidade. Então, de acordo com a sabedoria construída ao longo dos últimos quantos séculos? Então, a astrologia, né, a gente pode localizar praticamente, a gente pode dizer praticamente são 30 séculos de reflexão em cima desse processo. Porque a gente vai dizer que já há mais de... Pode dizer até muito mais, porque todos os povos desenvolveram algum tipo de astrologia. Algum tipo de interpretação do movimento dos astros e uma tentativa de vincular esse movimento dos astros aos acontecimentos terrenos. Então, os povos da Suméria, da Babilônia, da Acádia, da Fenícia, todos eles fizeram. Essa astrologia que é conhecida aqui, ela é diretamente herdeira de uma tradição grega, que por sua vez já era herdeira também de uma tradição muito antiga. De fato, que a origem da astrologia como um todo, ela se perde na noite dos tempos. Agora, há uma influência muito forte do mundo grego e posteriormente do mundo romano em cima da astrologia que nós conhecemos atualmente. Então, aproximadamente uns 3.000 anos. Seguramente. Uhum. Pelo menos nessa astrologia. E vai muito mais antes dela, com certeza. Se a gente for remontar ao processo de observação que os povos antigos faziam das estrelas, aí a gente pode viajar no tempo para pelo menos uns 10 mil anos. Exatamente. Não há é muito difícil, existem, possivelmente, né, já foram encontrados vestígios de registros de tabelas astronômicas com mais de 25 mil anos, em várias partes do mundo. Tentativas de registrar ciclos lunares, movimentos planetários. A necessidade de registrar isso era uma necessidade vital. Prever as estações do ano, as colheitas, então não era um conhecimento especulativo, era um conhecimento prático. Pois é. Então, vamos pegar então esta tabela, né? 25 mil anos, né? que é a origem desse artefato arqueológico que foi encontrado, falando da observação astronômica. E vamos pegar essa astrologia atual, que tem pelo menos 3.000 anos de vivência, né? Nós temos numa janela absurdamente grande, num espaço de tempo, é difícil imaginar 25 mil anos, nós temos então a construção, como falamos anteriormente, de diferentes tipos humanos, né? Sim.
e a astrologia é apenas uma das ferramentas que registrou esses tipos humanos. Exatamente. Mas é a ferramenta que a gente pode abordar agora nesses poucos minutos. Então, esse conhecimento dos tipos humanos, com base na sabedoria dos povos antigos e na experiência desses povos, permite que as pessoas se autoconheçam nos dias de hoje? Sem dúvida, porque existe uma contribuição da astrologia para a construção de vários processos. Embora atualmente nós tenhamos várias abordagens de tipologia humana, inclusive dentro da psicologia de viés científico, clínico, etc., mas a astrologia, como um processo de reflexão sobre os tipos humanos, ela oferece um material fantástico, porque ela é o acúmulo dessas observações ao longo dos séculos. Então, quando a gente descreve um tipo ariano, um tipo escorpiano, um tipo geminiano, nós estamos olhando como os antigos classificavam grupos ou tipos humanos ao longo dos séculos. E isso é válido até hoje. Claro, existe toda uma discussão se nós podemos definir isso, afinal de contas, pela data do nascimento. Mas, independentemente disso, ou seja, de se julgar a validade ou não da astrologia como processo a priori, o que nós podemos afirmar com certeza, do ponto de vista histórico e científico e da história das religiões, é que ao longo dos séculos a construção desses tipos humanos, com base na observação e na tradição, ela foi transportada para a modernidade dentro da prática astrológica e que tem servido de reflexão para inúmeros psicólogos, pesquisadores, cientistas das religiões ao longo das últimas décadas. Como eu disse no bloco anterior, o grande mistério da astrologia é essa coincidência fantástica entre as características de um determinado indivíduo e a sua data de nascimento, né? Porque, teoricamente, a data de nascimento não deveria influir na personalidade de alguém. Mas, na prática, não é isso que se observa. Quando se pega um mapa astrológico bem elaborado, as coincidências são fantásticas. E a questão de coincidência eu creio que vai até além, porque muitas vezes, dentro da investigação científica, nós pensamos que a gente sabe que a ciência também tem seus dogmas. E muitas vezes existe até uma certa evitação por parte da pesquisa científica de investigar esse tema mais a fundo. Independentemente disso, eu posso dizer o seguinte, na minha experiência de astrólogo, que o conhecimento astrológico ele é construído principalmente empiricamente. Ou seja, a partir do momento que você levanta um mapa astrológico e que você tem a oportunidade de analisar esse mapa astrológico em comparação com as pessoas, você vê que realmente a informação é muito bem elaborada para que seja apenas fruto do arbítrio ou apenas de uma espécie de um viés cognitivo. É muito mais do que isso. E como isso funciona realmente é uma questão para muitos ainda em aberto. Tem um detalhe interessante. Se fala muito do signo ascendente. Sim. Né? Então, às vezes, eu, por exemplo, sou nativo de Aquário. Sim. Né? Você tem um aquariano com características de um outro signo, por conta do seu signo ascendente. Então, isso já coloca em xeque a questão da data de nascimento por si só. Né? Existe mais de um tipo de aquário, não é só um tipo de aquário. Né? Então, é sempre bom frisar isso. Né? Quantos tipos humanos a astrologia já conseguiu registrar, se é que existe esse levantamento? Na verdade, é uma coisa exponencial, né? Porque imagine só, dentro da astrologia nós temos, lá no mapa astrológico, você tem 12 signos astrológicos. Além dos 12 signos, você tem ainda os planetas que representam, por assim dizer, faculdades da alma. Então, se nós nos concentrarmos apenas em 3 pontos iniciais do mapa, que é a posição do Sol, a posição do ascendente e a posição da Lua, você já tem uma diferenciação enorme. Além disso, você vai ver, por exemplo, a posição do planeta Mercúrio, que vai descrever como que a gente fala, como que a gente escreve, como que a gente se expressa. A posição do planeta Marte, que vai mostrar de que maneira nós agimos, como nós direcionamos a nossa ação, de que forma nós canalizamos a nossa energia. Nós temos, enfim, uma série de fatores que vão tornar o mapa astrológico algo muito pessoal. Então, muito mais do que agrupar tipos humanos em signos, né, apenas porque nasceu em determinado mês a determinado signo, o mapa astrológico ele vai pontuando uma série de questões individuais ao ponto dele ser muito particularizado. Aí você vai ter, por exemplo, o signo ascendente, que o que é o signo ascendente? Muitas pessoas perguntam. É aquele signo que está levantando no céu no momento do nascimento. Então, a pessoa, independentemente sob que signo ela nasce no mês, o horário vai determinar um ascendente. E o ascendente vai determinar o jeitão daquela pessoa, os maneirismos, como ela fala, como ela gesticula, que efeitos a presença física dela causa aos outros. Então, isso são apenas, vejam, 2 fatores. E isso vai crescendo exponencialmente à medida que nós vamos adicionando elementos na prática da leitura astrológica.
São centenas de tipos humanos. São milhares, eu diria. É muito difícil de determinar, porque varia por grau. Então, realmente, embora a gente parta de 12 tipos iniciais, há todo um degradê, há todo um espectro muito grande que pode ser descrito pela prática astrológica. Uhum. Professor, então, deixando isso bem claro, que depende muito, lógico, de uma série de fatores que acabam sendo analisados pelo astrólogo em conversa com o consulente, nós podemos dizer que esses tipos humanos, apenas para deixar isso bem claro, ajudam no autoconhecimento do indivíduo? Principalmente, porque embora muitas pessoas associem a astrologia a uma prática de prognóstico, a famosa previsão astrológica, pelo menos no meu caso, a grande contribuição que a astrologia dá é ajudar num processo de autorreflexão. Ou seja, a partir do momento que você começa a entender como que funcionam os seus sentimentos, o relacionamento com os outros, ambições profissionais, relacionamento dentro dos espaços de intimidade, isso é uma ferramenta valiosa no autoconhecimento. E o autoconhecimento é a chave, diria, para um avanço muito grande, pessoal. Então, embora existam, como eu falei, muitos astrólogos que trabalham principalmente com essas técnicas de prognóstico, mas no tipo de abordagem que eu conheço, ela tem como principal função realmente o autoconhecimento. Professor Marcos Kuznick, com mestrado em História, também astrólogo. Mestrado em Educação. Em Educação, perdão. Professor de História com mestrado em Educação. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu gostaria que o senhor só deixasse o seu telefone de contato, caso alguém queira, obviamente, conversar com o senhor sobre um mapa astrológico. Então, se alguém quiser alguma informação a respeito desse tema, pode me contactar pelo WhatsApp, o 98401-3328. Repetindo? 98401-3328. Professor, novamente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui e um grande abraço ao senhor e aos seus amigos que fazem no YouTube um trabalho fantástico de transmissão de conhecimento sobre assuntos ligados ao misticismo através do canal Realidade Fantástica. Obrigado. Obrigado, Ney. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.